Olá, 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 você que vai fazer concurso público. E, mais do que isso, você vai precisar produzir a redação. E a redação tem vários componentes de nota, e um componente de nota que sempre vai aparecer, não interessa qual é a banca, FGV, Sesgran Rio, VUNESP, é a gramática, de um modo geral. E na gramática, a gente sabe que o erro mais comum é a parte da ortografia, a parte da pontuação. Esses são erros clássicos que o candidato comete, e esses erros clássicos que o candidato comete vai levar ao quê? A redução da nota, como se fosse o cupim consumindo a sua notinha. E ela vai tirar pontos que podem ser decisivos na sua aprovação, tendo em vista o fato de que a gente sabe de que a decisão da vaga é dada em décimos, muitas vezes dependendo do concurso ao qual você está concorrendo. Então a gente vai estabelecer, e isso é assim que eu trabalho com os meus alunos, via Classroom, com a correção, numa sala de aula automatizada, em que você fotografa a sua redação, manda para o prof, eu pego, corrijo, devolvo para você, corrigidinha detalhadamente, isso dá a você a possibilidade, nessa correção detalhada, em que você entende muito bem a nota, porque eu estou explicando por que você errou e qual o seu erro, isso permite que você tenha uma evolução muito rápida. Então, se você errou pontuação, eu vou examinar o que você errou. Então, nós vamos ver hoje alguns exemplos de dúvidas e erros comuns que muita gente boa comete e que podem roubar a sua aprovação. Então, antes de mais nada, dá um joinha aí, manda uma mensagem, te inscreve no canal se você não está inscrito no canal, é bem importante para ajudar o professor a construir esse canal. Ajude, passe esse vídeo para os coleguinhas aí que também vão fazer concurso público, amigos, parentes, enfim. Dá uma força para o prof, que isso é bem importante. Vamos lá? Então, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, por que o problema da pontuação, vou falar agora francamente para vocês, por que o problema da pontuação é o problema recorrente, um dos maiores problemas que existe na produção textual? Porque falta justamente a base, que é a sintaxe. É você saber onde está o sujeito, onde está o verbo, sujeito, predicado, que é uma sintaxe mínima, que o candidato não tem a prática, não faz, não usa, não recorre. E esse é um problema que a gente vê no estudo de língua portuguesa. É por isso que o meu curso, que é justamente um grupo de estudos, né, que eu chamo Foco, né, em português para concurso público, você tem a escadinha lá em que começa a base da sintaxe para depois você fazer simulados. Então vamos lá, né, gente? Ah, professor, eu quero ver como é que é. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram. Você vai entrar no Instagram e vai dizer: eu quero, que você vai receber uma aula de graça, completamente de graça, para você entender como é que funciona esse método. A base é a sintaxe e a base é a morfologia. Então a gente tem que começar o estudo pela base. Você vai ver que esse é o problema que eu vou apresentar aqui para vocês. Então eu vou trazer exemplos de textos aí de alunos de Enem, de concurso público, para você entender exatamente quais são os problemas. Então eu quero lembrar os incautos e desavisados, aqueles que vão precisar da redação, tanto, por exemplo, no concurso nacional unificado, o Enem dos concursos, CNU, o que acontece daqueles blocos do 1 ao 7, que são questões discursivas, né? Você vai ver que a gramática vale metade da nota, né? Então a nota ali vale 20 pontos, quanto vale a gramática? 10 pontinhos. Então você vai ver que vai ser super decisivo. Se você tiver muitos erros, 9 erros, 10 erros, você vai perder pontos que vão ser substanciais na sua vida. Você tem que restringir o número de desvios para 4 desvios, 5 desvios, 3 desvios, e aí só um tratamento intensivo com a sua redação, verificando quais seus erros, os seus desvios, que a gente consegue otimizar esse resultado. Então, manda para mim uma mensagenzinha que eu vou mostrar para você como é que a gente faz. Pronto aí? Lápis, caneta na mão? Vou mostrar para você quais são os erros mais comuns aí que os aluninhos acabam mostrando na sua dissertação, seja ela argumentativa ou a expositiva, a discursiva, a clássica aí, que caem nas provas de concurso público. Vamos pegar esse exemplo de Enem e eu já de imediato, eu vou otimizar, né? Já que eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente corrige uma redação para você entender. Primeira coisa que a gente vai observar é se há elementos coesivos aqui. Então, olha só, o aluno está começando a discussão, então ele tem de usar um elemento coesivo que abre a discussão. Então, primariamente vírgula, é um exemplo, né? Podia ser inicialmente, podia ser a princípio, mas eu não posso esquecer essa vírgula que vem logo depois. Ora, quando ele coloca
Agora, olha só, esse elemento coesivo intraparágrafo, dentro do parágrafo, ligando os períodos, ó, sob essa ótica. Então, você tem dois tipos de elemento coesivo. O primeiro deles, o primariamente, ele abre o parágrafo. Então, ele está entre os parágrafos. Agora, intraparágrafos, dentro do parágrafo, é aquele que liga os períodos. Você precisa ter pelo menos um desses elementos dentro de cada um dos parágrafos. Então, eu já vou, meu olho já vai botar, ó, procurar direto onde estão esses elementos. É a primeira coisa que faz quando a gente está corrigindo uma redação no dia lá da prova do concurso público, né? Sob essa ótica, e eu não posso esquecer a vírgula. Legal? Aí, o que mais? Eu vou verificar que na finalização do parágrafo, olha que é assim que o aluno aprende a construção do parágrafo, ele tem que perceber que existe uma ideia final no parágrafo. Assim como a dissertação possui começo, meio e fim, o parágrafo bem construído também possui isso. De modo que eu preciso ter um periodinho lá de 1,5 linha para encerrar a ideia do parágrafo, e eu preciso ter um link, um elemento coesivo de finalização, que é dessa forma. Só não posso esquecer a vírgula depois. Legal? Então, olha só, esse candidato aqui está falando do pintor holandês, ele traz esse como repertório, isso é uma redação de Enem, né? Então ele traz um repertório do Vicente Van Gogh, e esse repertório tem que ter justamente uma ligação com o que, com o assunto central que está sendo discutido, não pode ser uma coisa solta ou decorada. E a gente sabe que o aluno decora muito. Eu vou já de antemão dizer que essa questão de repertório é típica do Enem, ela não é uma necessidade, não está nos editais, não precisa ser colocada dessa forma em concurso público. O candidato acaba colocando o repertório e não argumenta, não expõe as ideias, o repertório substitui as ideias, então o repertório é uma muleta que, no mais das vezes, prejudica o candidato, porque ele não sabe usar o repertório, ele decorou, aprendeu com aquele professorzinho lá, que está vendendo, está cheio de professorzinho, vendendo repertóriozinho genérico, o aluno coloca o repertório, mas não desenvolve ideia. Aí não adianta nada. Legal? Então o repertório não pode substituir as ideias, meu queridão, esse é que é o problema. Aí o cara traz um repertório aqui que é o pintor holandês Vicente Van Gogh. Para não repetir Vicente Van Gogh, o que esse aluno usou? O artista. Ora, que técnica coesiva é essa agora? É uma técnica de referência textual importante, é coesão. Ora, para não repetir Van Gogh, ele usou um termo mais geral. Então, ele usou uma expressão mais geral para retomar uma expressão mais específica, que é o nome do artista. Ele botou o artista, não precisa ser mago para fazer isso. Então, essa é uma técnica, né, coesiva extremamente importante. Né? Aí ele vai botar assim, esse processo fortalece. Qual processo? Esse retoma o antecedente. Processo é, de novo, uma palavra genérica. Esse problema, essa questão, esse processo, são palavras genéricas que retomam antecedentes mais específicos. Então, essa técnica de você retomar por elementos mais genéricos. Olha aí, você está vendo? Está vendo que isso é o hiperônimo, a gente chama, né? Que é o hiper é maior e o hipônimo é o menor. Então, Vicente Van Gogh é o hipônimo, artista é o hiperônimo. Esse processo é um hiperônimo usado, que no jornalismo a gente usa bastante, porque é um hiperônimo que não tem campo semântico. Você pode usar em qualquer assunto que aparecer, esse processo, essa questão, esse problema, essa discussão. Legal? Então, isso aqui mostra uma técnica, que é a técnica do hiperônimo, conta, portanto, para a coesão textual. Fechei a coesão, aproveitei que estava com o texto aqui coesivo, mostrei para você em amarelo, para você ver que esses elementos aqui vão ajudar você nessa ferramenta coesiva, que é fácil, porque é uma ferramenta de texto. Se você introjetar esses elementos coesivos aqui, você consegue uma pontuação importante, e isso vai ser muito, 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 muito relevante para você conquistar a sua vaga. É uma coisa simples de fazer. Isso é técnica a gente aprende e aplica, tem de aplicar, ou seja, tem de escrever redação, né, gente? Isso não tem magia, legal? Vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Ponto. Atenta bem se é o tamanho do período, 2 linhas, 3 linhas no máximo, o período termina no ponto. Se você fizer períodos muito grandes, o que é muito comum nessa galerinha que faz questão discursiva, porque ele não tem essa técnica de sintática, ele vai escrevendo, emendando ideias, com meio de vírgula, e ele faz períodos muito longos, e isso passa a ser um problema. Então, olha só,
O tamanho do período tem que ser controlado. Isso é o que a gente chama do período telegráfico, que é muito comum também no jornalismo. Por quê? Porque, é claro, uma rápida leitura, é fácil de ler e mais fácil de escrever, porque não dá tantos problemas de pontuação. Então, quem é que escreve períodos longos? Quem domina bem a sintaxe conhece bem pontuação. Aí sim, legal. Então, por isso que a gente sempre diz, faça períodos curtos, porque é mais fácil escrever e você vai ter menos possibilidade de um desvio de pontuação, que é um dos grandes problemas gramaticais. Então, 2, 3 vírgulas erradas podem tirar, sim, você dessa disputa, legal? Então, de novo, é muito comum eu encontrar agora nas dissertações do Enem, isso era comum e contaminou o concurso público, essas expressões como vale ressaltar, vale destacar que, vale ressaltar que, não esquece que tem o que depois, ó, vale ressaltar que, é importante destacar que, você está usando isso, que eu sei. Todo mundo usa uma ferramenta. Está errado usar? Não, não está errado, né? A rigor, ela é muito boa no texto argumentativo, mas você vai ver que ele é totalmente desnecessário, porque eu não preciso botar vale ressaltar que é ignorância, basta ir direto ao assunto. A ignorância primeiramente, a ignorância é uma das principais causas. Então, para que essa muleta do vale ressaltar que você virou uma muleta, tá? Mas desconta ponto? Não, não desconta ponto, mas é uma muleta. Se você usar a muletinha, o que você tem que fazer? Você não pode errar a muletinha. Primeiro, você não pode esquecer de colocar o quê nessas construções. Vale ressaltar que é importante destacar que. E você não vai colocar vírgula antes desse que, o que é muito comum. Vale ressaltar, vírgula, que o cara percebe uma pausa ali e aí, esse é o orelhão, né? Quem é o orelhão? É aquele que mete vírgula em tudo que é pausa. Dá uma descansada, mete pausa. Dá uma descansada, é pausa, mete uma vírgula. Então, vale ressaltar que a ignorância é... Você está vendo o verbo ali? Vamos falar de sintaxe? Você está vendo o ali, que é um verbinho que você usa bastante? Ó. O que vem antes desse é o sujeito. A ignorância é uma das principais sujeito, verbo, sujeito, verbo. Ora, qual é o lugar do sujeito? O lugar do sujeito é à esquerda e do verbo à direita. Essa é a brincadeira. Então, à esquerda, ignorância, sujeito é verbo. Eu tenho que ter essa percepção, sujeito, verbo. Tem ali o verbinho, está ali o verbinho, que é o verbo ser, que você usa bastante, né? Na redação, é recorrente isso, né? A ignorância é uma das principais, você não vai botar vírgula depois de ignorância, porque o erro mais grosseiro que você pode cometer é botar uma vírgula entre sujeito e verbo. Legal? Isso é bem importante. Então, de novo, o que a gente está falando aqui para pontuação? É sintaxe, né, gente? Ou seja, a pontuação em língua portuguesa, ela é uma pontuação sintática. Então, por que todo mundo erra a pontuação? Porque não domina bem a sintaxe. Então, eu tenho que dominar a sintaxe para milhares de coisas, porque é a base de tudo, é a base. Se você não tiver uma boa base de sintaxe, não adianta ficar fazendo simulado, como os mentores, que agora estão na moda, os mentores, né? Os mentores ficam dando sugestão, querendo ensinar português. Quem é que ensina português? Eu, professor de língua portuguesa. Para isso que eu sou formado, para isso que há 35 anos faço isso, por isso que há 35 anos eu me debruço do lado do aluno na sala de aula, lá no ensino médio, onde eu comecei a minha formação de professor, depois fui indo, hoje trabalho só com a galerinha de graduação, mas essa é a minha origem, quer dizer, eu trabalho junto com o aluno, sou professor, não sou mentor. Não sou aquele cara que vai ali querer dar simulado para ele. Como é que dá simulado, cara? Dá simulado para quem pode simular, ou seja, para quem tem uma base boa de sintaxe e de morfologia. Por isso que o meu curso começa por essa base. Vou continuar, então. Vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Ponto. Respira, carinha. Acabou. Olha, uma pausa grande agora, uma pausa maior exige ponto. Respire e vamos para o elemento coesivo. Sob essa ótica, sob esse aspecto, nesse sentido, em vista disso, falei tudo isso. Não esquece a vírgula depois. O pintor holandês Vicente Van Gogh foi, verbo ser aí, ó, ele foi alvo de... Quem é que foi alvo? O pintor holandês Vicente Van Gogh. Tudo isso é o sujeito do foi. Aí não dá vontade de botar uma vírgula antes do foi? Dá. Então, o que eu tenho para avisar você? Quando você for botar uma vírgula e depois vem um verbo, muito provavelmente é uma boa possibilidade de você estar separando sujeito de verbo. Então, quem é que foi? Pergunta onde está o sujeito. Qual é a pergunta que a gente faz? Quem é que foi alvo de agressões?
O pintor holandês Vincent van Gogh. Não pode vírgula. Se você botar vírgula, você está sucumbindo à tentação da vírgula. E a vírgula é uma tentação. Você não pode sucumbir à tentação. E o que você vai mostrar para o avaliador? Que não sabe nada de pontuação. Você está indo pela simpatia, pela pausa. E se tiver com soluço, vai enfiar vírgula em tudo que é lugar por aí. Vai se ferrar, né, meu querido? Vai se ferrar. Então não é assim que a gente aprende pontuação. Aprende com o prof. O prof sabe, tá? Foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir tratamento adequado. Ponto, respira. Agora, novo período. O ocorrido com o artista pode ser presenciado. Aí você tem uma locução verbal. Eu não lembro o que é isso, complicou. O que é locução verbal? Mais de um verbo. Locução quer dizer mais de um. Pode ser presenciado. Olha lá, o verbo principal é o último, é o presenciado, né? Você tem 3 verbinhos aí. Então eu vou perguntar onde é que está o sujeito. Ó. Quem é que pode ser presenciado? O ocorrido com o artista. Então você não vai botar vírgula depois de artista, que é o que muita gente voa. Eu sei. Eu sei. Muita gente voa ia fazer, né? Ó, o ocorrido com o artista. Descansei, botei a vírgula. Vai ferrar. A vaga. Sabe o que está acontecendo? Ó, a vaga está saindo, ó, batendo asinho e saindo pela janela, indo embora. Legal? Foi embora. O crachá foi embora. Legal? Pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Aí tem uma vírgula, o visto o quê? Agora para e presta atenção no que eu vou falar. Você está prestando atenção, carinha? Então presta atenção. Ora, o visto o quê é uma conjunção. Então esse visto o quê, que é igual a porque, pois, visto o quê, uma vez que. Legal? Ó, uma mais bonita para você, ó. Por quanto. Vai variando as conjunções, isso aí é linguagem, tá? Ele introduz uma oração, mas não começa período. Então, esse visto que é uma vírgula antes, só antes, né? Está começando uma nova oração. Então, vírgula antes do porquê, do pois, do visto que, do já que, sempre vírgula antes. Acontece que essa frase que inicia pelo visto que, ela foi interrompida por outra que começa com apesar de, que carrega uma ideia de concessão para você que está estudando conjunções, que aí já é um módulo avançado, né? A gente já viu sintaxe, viu morfologia, a gente vai ver conjunções. Tem gente que começa a querer estudar conjunção antes do não sabe direito o que é uma adjunta nominal e quer trabalhar com conjunção. Primeiro tem que saber o que é adjunta nominal, o que é objeto direto, verbo transitivo, para depois pensar em sintaxe entre orações, conjunções, né? Essa oraçãozinha ali, ó, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, toda essa oração que é grande, ela se meteu no meio da oraçãozinha que começou com visto que. E é por isso que toda essa oração, você está enxergando isso, ó, toda ela que começa no apesar de e termina no mental, ó, ela ficou entre vírgulas, porque ela se atravessou onde não devia. O que é muito comum na oralidade, a gente mudar o lugar das coisas. Então, onde continua o visto que? A oração iniciada pelo visto que? Visto que ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema, agora a gente pode terminar com apesar de uma parcela significativa. Então você viu que essa oração do apesar de que está no final. E ela se enfiou no meio da outra oração. Isso é possível, mas quanto mais você fizer esses deslocamentos de expressões, palavras ou, mais ainda, orações como essa, mais você tem de dominar a sintaxe para não cometer erro. Legal? Então, você vai dizer assim, mas o visto que ficou entre vírgulas? Não, você está olhando uma miragem. Ele tem a vírgula antes. A vírgula depois não é por causa do visto que, é por causa dessa oração toda deslocada, que começa com apesar de. Então, tá tudo certo aqui na frase da garota que escreveu essa redação. Legal? Mas aí você tem uma sintaxe mais complexa, porque é um periodinho maior, você viu? É um periodinho com 5 linhas, 4 linhas, e tem deslocamentos e orações subordinadas. Isso dificulta a sintaxe e mostra, ao mesmo tempo, que esse indivíduo domina muito bem a sintaxe, porque fez esses deslocamentos e botou 2 conjunções aqui subordinativas, o visto que, o apesar de, visto que causal, apesar de concessivo. Né? Vamos para outro exemplo. Esse processo, segue o período, né? Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade. Esse processo fortalece verbo, né? Então, vou perguntar, então, quem é que fortalece? Esse processo é que fortalece. Então, está redondinho, ninguém vai botar vírgula ali, ó. Tá, o sujeitinho à esquerda, o verbo à direita,
a ideia de que integrantes, aí começa uma outra oração, não são capazes. Quem é que não é capaz de conviver? Os integrantes. É um outro sujeito, uma outra oração, outro verbo, inicia pelo quê? Pronome relativo. Ó. Integrantes não são capazes de conviver em sociedade. Agora, vem a vírgula porque vem uma outra oração. Agora, essa oração é uma oração de gerúndio, que é, enfim, a mania nacional. É uma doença, parece Covid-19, é uma peste, porque a galera adora, inclusive essa menina aqui, que tirou a nota 1000 no Enem, gosta desse gerúndiozinho aqui, ó. Ela bota uma vírgula e esse gerúndio é um penduricalho para dar uma ideia final no período, ó. Reforçando estigmas antigos e outro gerúndio, criando novos. Tá, isso é um problema, professor. Se você usar isso, ela usou só aqui na redação. Se você usar isso recorrentemente, como acontece muitas vezes, vai ser um problema. E o problema maior é o gerúndio isolado. Ou seja, qual é o gerúndio isolado? O aluno, em vez de botar aquela vírgula antes do reforçando, que é para iniciar uma nova oração, tem que ser vírgula, porque é uma pausa pequena, ele bota um ponto e começa um novo período. Ó. Ponto, reforçando antigos estigmas e criando novos. Aí dá problema. Por quê? Porque essa é uma frase de gerúndio isolado. E o gerúndio, e eu tenho aqui um vídeo no meu canal falando sobre gerundismo, só isso, o gerúndio não consegue construir um período, ele não tem força para isso. Legal? Então, essa frase estaria mal construída se fosse um período isolado. Não é, é a vírgula. Então, do jeito que tá certo. Tá bom? Bom, mas, prof, assim, eu tenho algumas dificuldades, então não usa gerúndio, né? Se a gente vai usar gerúndio e correr risco, não usa o gerúndio, tá? Então, faz uma outra. Isso reforça, em vez de reforçando, bota um ponto, bota um isso serve para isso, né? Ó, isso reforça e desmancha gerúndio, estigmas antigos e cria novos. Ó, você diminuiu o tamanho do período, usou isso, que é um elemento coesivo, salvamos a pátria. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos, porque 2S está retomando, e prejudica o coletivo. Então, quem é que contribui para a estigmatização? A ignorância, que é o sujeito do contribui. Está vendo ali? Ó, eu estou forçando essa barra. Ó. Sujeito, verbo. Ó. Ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica. Quem é que prejudica? A ignorância. Então, o mesmo sujeito agora. Ó. Legal? E o E está unindo orações com o mesmo sujeito. Quem é o sujeito do contribui? Ignorância. Quem é o sujeito do prejudica? É ignorância. Logo, não pode ir vírgula antes do E. Proibido colocar a vírgula antes do E se esse E unir orações com o mesmo sujeito. Se fosse sempre, se é o mesmo sujeito, não pode ir vírgula. É caso de vírgula proibida antes do E. Legal? Mas quando é que eu posso botar vírgula antes do E se unir orações com sujeitos diferentes? Então, a ignorância contribui para a estigmação desses indivíduos e o problema prejudica o coletivo. Bom, aí o problema é outro sujeito. Ignorância é um sujeito, o problema é outro sujeito. Aí eu posso colocar a vírgula. Posso, facultativo. Né? O que você está pensando? Professor, se eu posso é facultativo e se é proibido, então na dúvida não coloca. Na dúvida não coloca, resolveu o problema, concordamos plenamente com isso no dia da prova, é esse nosso objetivo, é justamente não facilitar o erro, né? Vamos ver uma outra construção agora, olha só, olha quanta coisa a gente viu aqui, hein, gente? Ó, ameaças, agressões físicas e psicológicas, opressão, estão entre as principais causas da violência doméstica, olha lá o gerúndio, podendo levar até vítimas fatais como homicídios, feminicídios, lesões corporais, etc. Você está vendo que o aluno aqui ele quis enumerar coisas, né? Então, ameaças, agressões, etc. Opressão, estão. Então, vamos lá. Quais são os erros comuns? Você viu que ele enumerou ameaças, agressões físicas e psicológicas, opressão. Quem é que está entre quem é que está é tudo que vem antes. É um sujeito com vários núcleos, né? Tá ali vários núcleos, né? Então, eu não posso colocar vírgula antes do estão. Opressão, vírgula, estão. Por que eu não posso colocar vírgula antes do estão? Porque você está enumerando elementos e tudo aí são sujeitos. Se você botar vírgula antes do estão, você vai estar separando sujeito do verbo de novo, que é muito comum. Então, aquela vírgula entre opressão e estão não existe, né? Ela não colocou ali, nem poderia, ele, sei lá quem escreveu, e nem poderia, porque é sujeito do verbo. Você entendeu o sujeito do verbo? Então, esse é um sujeito enumerado, mas como o candidato está escrevendo, ele percebe uma
pausa depois de opressão, ele dá uma paradinha, respira. Então, o que faz? Orelhão, alguém faz? Mete a vírgula. Pressão, vírgula, então, não, essa vírgula pode ser fatal para os seus objetivos. Eu estou insistindo, sujeito, verbo, sujeito. Faça meu curso. Você paga R$ 29,90 por mês e cancela quando quiser. É mensal, cara. Adere a esse curso que ele vai ser importante para você. Vai por mim. O que mais? Estão entre as principais causas da violência doméstica. E aí você viu que ele quis dar uma emendada? Para que serve, gente? Para emendar. Ó. Podendo levar... professor, e se eu quiser fazer um novo período? Lembra do isso? Desmancha o gerúndio e bota isso. Ponto. Isso pode levar até... Pronto. Tá? Então, se você não quer espichar o período, tá, mas é proibido usar o gerúndio? Não. Você tem que ver se você não está abusando do gerúndio. Né? O que mais? Pode levar a vítima como homicídios, feminicídios ou a lesões corporais. Né? Muito bem. Tá. Agora... sim, outra coisa. Você viu que o candidato aqui usou etc, tá? Então, etc, ponto. Você não vai botar etc e pontinhos, porque são redundantes, né? Etc quer dizer que tem e outras cositas más. Legal? A vírgula antes do etc. Então, existe uma polêmica. Tem gente que bota, não bota. Eu não uso e não costumo usar. Você viu que o aluno não usou, por quê? Porque aquele e é o e aditivo, o e do etc. Então, não precisa botar vírgula, né? Mas se botar, ninguém vai considerar isso errado. Legal? Reconstrução. Bom, a outra forma, como esse candidato, eu sim percebi que ele está querendo enumerar elementos, né, ameaças, agressões, a outra construção seria essa aqui que fica bem bonitinha, porque é uma pontuação mais sofisticada. Você usa os 2 pontos. Por quê? Porque agora você vai dizer o que é. E quando a gente diz o que é, mais adiante no texto, a gente vai usar o este e esta. Então, as principais causas da violência doméstica são estas, 2 pontos. Por que estas? Eu vou dizer depois dos 2 pontos. Então, este e esta remete ao consequente, ao que virá depois. Olha que bonitinho. Aí você faz a enumeração. Beleza? Então, o que é muito comum na redação? O aluno coloca o são e coloca 2 pontos ou vírgula depois do são. Não, depois do são não tem sinal nenhum de pontuação. A frase está mal construída. Não é as principais causas da violência doméstica são, e aí traz a numeração. Não, são estas. São as seguintes. Aí sim vem os 2 pontos. Você viu que isso é um erro recorrente? Ó? Viu? Quanta coisa nesse vídeo a gente está vendo que a gente consegue antecipar os erros. E é assim que a gente trabalha a redação, vendo o seu erro e pontuando. Eu estou pegando os erros comuns aqui, mas quando você manda a redação para mim, eu já sei, colega, o que você está errando. Aí nós vamos direto no seu erro. Como alternativa para combater atos de violência doméstica, foram criadas novas políticas e campanhas governamentais em prol do combate a essas violências. Por que essas violências? Porque as violências que já foram citadas anteriormente no texto. Legal? Então, foram criadas, o que é? Vou procurar o sujeito. Quem é que foi criado? Aí um erro de concordância verbal muito comum, né? Quem é que foi criado? Novas políticas. Você viu que o sujeito agora ele saiu do lugar dele, porque novas políticas e campanhas governamentais em prol do combate a essas violências foram criadas. Né? O aluno aqui inverteu, botou o predicado antes do sujeito, ele inverteu a coisa aqui. Quando ele inverte, não tem problema nenhum, mas não vai pontuar essa inversão, né? Foram criadas vírgula. Não, se você fizer isso, você vai estar separando o sujeito do verbo. A diferença é que agora o sujeito, novas políticas, está depois do verbo, ele está deslocado. Por isso que é importante você procurar sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Então, quem é que foi criado? Novas políticas e campanhas foram criadas. Essa seria a ordem normal, tá? A ordem invertida, não tem vírgula. Segue o baile. Como a campanha... Esse como, aí olha com carinho esse como, ele está dando um exemplo. Então, uma outra maneira de você exemplificar, uma outra ferramenta linguística que serve para exemplificar é o por exemplo. Mas quando você usar o por exemplo, a campanha do governo, a expressão, por exemplo, sempre ficará entre vírgulas. Não invente de botar 2 pontos depois. É sempre entre vírgulas. Então, por exemplo, vírgula antes. Por exemplo, vírgula depois. Então, por exemplo, sempre fica aprisionado entre 2 vírgulas. É outra ferramenta importante de exemplificação. Agora vamos fechar tudo isso para ver se você entendeu. A gente está com quase 30 minutos de vídeo. Agora eu joguei tudo num único período e tá, evidentemente tem ponto aí, tem coisa que a gente tem que mudar. Então você me acompanha? Vamos lá, olha só. De todo modo,
escreveu o aluno. Portanto, vírgula agora, né? De toda modo, de toda maneira, em função disso, é uma expressão coesiva, começo e abertura do parágrafo, a vírgulazinha depois. Certo? Combinado? Beleza. De todo modo, vírgula. No momento atual, tem sido, no momento atual, uma expressão adverbial que indica tempo, está deslocada, a gente desloca muito, tem que ir uma vírgulazinha ali, ó. De todo modo, vírgula, no momento atual, vírgula, essa expressão adverbial tem três palavras ou mais, eu sou obrigado a usar vírgula contra essa expressão adverbial, ou naquele dia de semana, naquela oportunidade, são expressões que geralmente iniciam o período, elas dão uma ideia de tempo, elas vão estar deslocadas. É muito comum a gente deslocar essas expressões temporais, que são adjuntos adverbiais temporais, a gente usa deslocado. Então, no momento atual, vírgula, tem sido muito difícil controlar o consumismo. O marketing tem avançado. Você viu que agora aqui, ó, é um novo período, ó, deu uma pausa grande, né? Então aqui não é vírgula, aqui é ponto, ó. Então, no momento atual, vírgula, tem sido muito difícil controlar o consumismo. Acabou a frase, meu queridão. É o ritmo, ó, nem vou falar em sintaxe, é o ritmo. Consumismo, ponto. Começa um novo período agora, ó. Então ele está justapondo, ele está emendando coisas que tinham que estar separadas. O marketing, olha aí, novo sujeito, novo verbo. Quem é que tem avançado? O marketing, novo sujeito, novo verbo, novo período. Então, ponto. O marketing tem avançado cada vez mais para fazer com que gastemos mais em produtos. A frase não está boa, né? Em produtos de que não precisamos. Ponto. Temos os sites online com propagandas e frete grátis que atraem muitos consumistas. Vírgula. Aí você viu que vem um gerúndio, ó. Então a vírgula porque é uma nova oração, uma oração de gerúndio agora, fazendo com que a pessoa se iluda com vantagens falsas, mais um gerúndio, ó, emendando mais a ideia. Você viu que o gerúndio serve para emendar a ideia? Comprando vários produtos, agora já cansei, né? Que talvez nem use durante o seu dia a dia. Então, esse gerúndio aqui, esses dois gerúndios fazendo e comprando, ó, eles alongaram o período, e é assim que você usa o gerúndio. Então, você lembra como é que até agora aqui, ó, fazendo com que a pessoa se iluda, essa expressão fazer com que, fazendo com que, é outra expressão clichê que virou moda também, inclusive no jornalismo, mas acabou um vício de linguagem. Então, tá errado, não sei o que, eu não vou discutir o erro, não tá, não se considera mais erro isso, tá? Agora, se você usar recorrentemente isso, diversas vezes na sua redação, isso é uma linguagem pobre, né? Então, isso provoca consequências, ou seja, a pessoa se ilude com falsas vantagens. Então, isso provoca, isso causa, isso ocasiona, porque se fazendo com que ele quer trazer a ideia de consequência. Então, isso provoca, isso ocasiona, certo? Muito melhor que fazendo com que. Legal? E aí você desmancha o gerúndio também, né? Mas tem que reelaborar a frase com essa ideia de provocar, de ocasionar, ter como consequência que é a praga desse fazendo com que. Bem entendido isso? Olha quanta coisa a gente viu aqui, quanta coisa interessante nós conseguimos. E se a gente conseguir, com esse meu vídeo, eliminar 3, 4, 5 desvios seus de gramática, essa é a nossa função. Porque o trabalho de produção textual, ele é um trabalho de formiguinha, a gente vai melhorando paulatinamente, passo a passo. É assim que a gente trabalha, vai por mim, professor, está ali do ladinho do aluno escrevendo, eu conheço seus erros, sei quais são os seus desvios. Prof, eu quero saber como é que funciona então aquele curso. Eu trabalho dentro de um grupo específico, né? É mensal, você paga uma mensalidade, você vai ter acesso a milhares e milhares de aulas, aula de coesão, aula de redação, aula de gramática, de interpretação de texto, tudo isso por R$ 29,90 por mês. Então, como é que eu faço, professor? Eu vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram. Entra no Instagram e diz assim, eu quero, você vai receber uma aula gratuita. E eu mostro nessa aula como é o método. E essa aula eu já vou avisar, tem crase, que eu sei que é um dos problemas também de vocês. Eu não falei de crase agora, não podia falar de tudo, né? Belezura aí? Dá um joinha, vai, chama a galera, aí te inscreve no canal. Tamo junto.